Então hoje falar sobre que a oração começa em primeiro lugar com Deus. Vou pedir para vocês já abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do 1 ao 4. Lucas 11, do 1 ao 4. Versículos do 1 ao 4. Então diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Antes de aprofundar, de fazer uma exposição mais completa da oração, eu gostaria de dar uma introdução a algumas coisas assim, que hoje em dia existe uma profanação muito grande da oração. Quando a gente fala uma profanação, parece uma palavra dura, mas é exatamente isso. Existe uma versão, uma distorção muito grande quando a gente fala em oração. A oração, hoje em dia, ela passa a ter muito mais como foco, como principal, o ter do que o ser, né? Então a gente vê claramente isso ao longo dos dias, ao longo das próprias religiões, o que hoje tem como foco, né? O foco é ter e não o ser. Então as coisas começam a ser na oração das pessoas mais importantes, e não os valores e nem as pessoas, né? Então a gente pode chamar isso de uma coisificação da oração, né? A oração vira uma coisa, a pessoa perde a referência bíblica do que quer dizer oração, né? Então por isso que a gente vai se aprofundar para poder entender isso. Não muito distante disso, é importante colocar que essa oração do Pai Nosso todos conhecemos, todos aprendemos, e que fique muito claro que a oração do Pai Nosso não tem mágica nenhuma em repetir ela. Não existe nenhuma magia, não existe nenhuma espécie de misticismo em torno dela, né? E que também ela não é para ser uma mera repetição. Como a gente lê e relê e lê novamente, como se isso fosse ter algum valor de fazer uma leitura simplesmente. Ela não é uma maneira de religião litúrgica, ou seja, é uma maneira inventada, né, e é bíblica. Todos sabem a oração do Pai Nosso, é bíblico, mas não é essa a intenção. Não há poder em repetir a oração. Repita a oração do Pai Nosso 15 vezes, não há poder nisso. Não tem poder nisso. E muito menos ainda em aprender, em decorar ela, né, como uma maneira de repetição. Mas há grande poder sim em entendê-la. Entender a oração, o que ela realmente quer dizer. Nisso há poder. Fora disso, é apenas uma leitura. Então hoje a intenção de expor aqui para vocês, biblicamente falando, duas coisas principais que eu creio que reúnem a oração. Não que seja somente isso, mas eu creio que esses dois pontos são muito importantes para a gente poder ter entendimento do que é a oração. Então, ponto 1, como deve ser a oração do crente, né? Como deve ser. E ponto 2, o que pedir em oração. Creio que esses dois argumentos, essas duas exposições vão trazer bastante esclarecimento ao nosso coração e que, com a graça de Deus, a gente possa realmente entender isso. Ponto 1 nessa oração. É importante ver que a oração, quando Jesus fala com esse homem, diz ali, um dos discípulos de Jesus. Então, que fique claro
que o que o texto mostra é que a oração, quem tinha desejo de aprender essa oração era realmente um discípulo de Jesus, né? Então esse parte do princípio do entendimento da oração. Muitas pessoas não professam Jesus como seu Salvador, não se arrependem dos seus pecados e pouco creem que Cristo é quem Ele é mesmo. Então não adianta repetir, porque a oração não vai ter valor nenhum, vai ser uma mera repetição ou senão vai simplesmente ser uma leitura. Então a oração, ela começa com a divindade de Cristo, de Deus na terra. Entender quem é Deus, a divindade, a gente reconhecer a grandeza de Deus, a gente conseguir ter o senso da grandeza de Deus, ser realmente impactado pelo... É o Deus do universo que nós estamos falando, nós não estamos falando de uma simples pessoa, nós estamos falando do Criador de todas as coisas. Então a oração parte nisso, por isso que a oração começa com Deus. Sabendo que Deus é um Deus que habita nos céus, que Ele é muito poderoso. Ele não é um simples santinho, Ele é o Todo-Poderoso. Quando a gente vê as descrições durante toda a Bíblia, Ele diz: eu sou, basta. Eu sou quer dizer assim, Ele tem toda a plenitude, né? É um ser imutável, santo, justo, bom. Então todo tipo de caráter imutável que tem em Deus, a gente tem apenas uma vasta reflexão disso nas nossas vidas, quando a gente pensa em bondade, quando a gente pensa em justiça, quando a gente pensa em equidade. Mas nosso senso humano é incapaz de entender naturalmente o que é essa grandeza de Deus. Então esse é o primeiro ponto da oração, quando a gente vê lá que ele fala e ensina: Pai, santificado seja o teu nome. Quando a gente entende a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, quando a gente entende quem é Deus, qual é o caráter dele, a essência imutável, a gente quer santificar o nome dele mesmo, a gente reconhece isso. Por isso que diz ali: santificado seja o teu nome. O nome de Deus, não o nosso nome. Então não adianta simplesmente crer em Deus, como muitos creem, e não adianta simplesmente repetir a oração. A gente tem que realmente querer santificar a Deus com a nossa oração, exaltar Ele, declarar que Deus é santo, que nele não tem como haver nenhum tipo de mancha, não tem como haver nenhum tipo de distorção, não tem como haver nenhum tipo de dúvida em Deus. E lembrar que quando a gente fala santificado seja o teu nome, os atributos indivisíveis do caráter de Deus, que são retidão, que são justiça, próprio amor, mas todos eles interligados. A gente tem que entender isso quando a gente fala santificado seja o teu nome. É Deus realmente, Senhor, que tu receba toda a glória, que tu receba todo tipo de louvor, todo tipo de agradecimento, que tu receba realmente, tu é digno de tudo isso. É isso que a gente tem que entender. Aí depois a gente vê: venha o teu reino. Né? Quantas pessoas param para entender realmente: venha o teu reino é Deus reina, seja realmente santificado e que a tua vontade reine na nossa vida. E aí se a gente pegar em Mateus diz, tanto na terra quanto nos céus, né? Então nos céus ele já é santificado, já é glorificado e o reino dele já é lá. E aqui não é distante disso. O reino de Deus aqui na terra já começou. E embora ele não esteja completo ainda, ele já está ganho. Não tem nenhum tipo de dúvida nisso. Quando a gente fala venha o teu reino, a gente quer participar desse reino. A gente quer realmente poder glorificar a Deus, santificar Ele e viver assim, ter uma vida em comunhão, piedosa, bondosa, que consiga pensar no próximo antes de nós mesmos. Então quando a gente fala venha o reino, né, que seja tua vontade, Deus, e não a minha. Porque hoje muitas vezes, quando eu falei ali que existe uma profanação da oração, essa oração do Pai Nosso, ela muitas vezes é invertida a oração do Filho Nosso, né? Porque as pessoas falam: Senhor, venha o meu reino, muitas vezes. Elas não querem saber da vontade de Deus. Deus, faz a tua vontade na minha vida. Aí quando Deus faz a vontade na vida dela, ela não gosta, porque a vontade de Deus não vem de encontro com a nossa muitas vezes. A vontade de Deus é santa, justa, boa e agradável. E a nossa vontade
ela existe uma mancha por causa do pecado que entrou através de Adão. Então, apesar de Adão e Eva terem sido criados para serem bons, e foram criados bons, com o pecado entrando nele, existiu uma rachadura nisso. E todo aquele que veio depois, ou seja, nós estamos manchados por esse pecado. Então é por isso que a nossa vontade, quando a gente ora a Deus pedindo que a vontade dele seja feita, é reconhecendo o nosso estado de pecaminosidade, é reconhecendo que pela nossa própria vontade a gente não vai a Deus. Porque quando o pecado entrou no mundo, o homem perfeito, o homem agradável a Deus foi rachado. E embora ainda existam resquícios dessa bondade em nós, como moralidade, como dignidade, o homem continua muitas vezes sendo digno, mas isso tudo está corrompido pelo pecado. A nossa inclinação hoje, ela não é mais boa. A nossa inclinação hoje, ela é má. Ela é má por causa do pecado que entrou em Adão. Isso, quando a gente muitas vezes fala, se eu tivesse no lugar não teria feito isso, não teria pecado. A gente estava com Adão. A gente estava com ele lá, a gente pecou com ele. E se fosse o contrário, nós estivéssemos lá, nós iríamos pecar. E se pudesse voltar no tempo para a gente, ou ele está lá, ele ia pecar de novo. E a partir disso, a perfeição, ela ficou totalmente distorcida. Então, é por isso que a gente tem que orar pedindo, Deus, venha o teu reino na nossa vida, que seja a tua vontade. Nosso desejo na oração deve ser esse. A gente vê ali que fala, né? O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Já fica bem claro que a gente tem que ser dependente de Deus, a gente tem que confiar que Ele vai dar o pão cotidiano. Agora, claro que a gente tem que levantar cedo, trabalhar, isso é óbvio. Isso é óbvio. Deus, Ele, apesar de ser um Deus que pode todas as coisas, Ele desenvolveu regras e maneiras onde você precisa fazer também. Por exemplo, quero receber o meu salário no fim do mês, mas eu não trabalho. Só que o importante que a gente tem que notar nessa oração é que ela, apesar de levar em consideração isso sim, é importante, o pão cotidiano em cada dia, não é o maior, o exemplo que é colocado aqui não é de tanta importância quanto os outros, ele simplesmente ele vai de passagem. É importante porque está na oração, mas não deve ser nossa principal solicitação, né? E aí eu vejo como, logo em seguida que vem, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a tudo que nos deve. Quando eu falei em Adão ali, a gente tem que entender que o pecado é mancha contra Deus, é dívida. Quando a gente entende essa passagem, à luz que ele fala, perdoa os nossos pecados, o pecado contra Deus é dívida. E aí Deus nos perdoa dessa dívida em Cristo. A gente tem que pedir, nos perdoa, Senhor, por esses pecados, e aí está a chave junto ali, né? Linkado, não tem como tirar, porque nós perdoamos a todo que nos deve. Ali fica claro que se Deus nos perdoa de todos os nossos pecados, quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós cremos em Cristo, nos arrependemos e nós viemos diante de uma oração assim e falamos, Deus, nós sabemos que nós somos pecadores, que não habita mal, não habita bem nenhum em nós, que a nossa inclinação, nosso desejo é podre, nossa inclinação, nosso desejo são destinados para a ira, destinados para a maldade, como Paulo diz lá que antes a gente era filhos da ira, todos. A Bíblia fala também que não há um justo sequer. Então uma pessoa que acha que não, mas eu sou bondoso, a Bíblia garante, não existe um justo sequer. Quando a gente vê aqui, perdoa os nossos pecados, aí Deus diz assim, se arrependeu, creu, está perdoado. E a gente não perdoa o próximo. A gente não perdoa, né? Então, que fique claro que perdão não é esquecimento. Porque uma pessoa pode muito bem esquecer, deixar guardadinho lá naquela portinha fechada do coração, né? E num primeiro momento que vê aquela pessoa que agiu de má fé, má índole, dolo, maldade, volta todo tipo de sentimento, volta todo tipo de amargura. E aí a gente realmente não entendeu o princípio da oração. E logo em seguida, a gente vê o que?
não nos deixes cair em tentação. Por que a oração de Jesus deixa essa explicação? Porque a gente é inclinado ao mal. Quando a pessoa fala, mas eu tenho livre-arbítrio, né? A gente fala assim, tanto escuta, né? Eu escolho, eu aceito a Cristo, eu faço minhas vontades. Eu digo assim, então, o livre-arbítrio, se ele existe mesmo, então vamos fazer todo mundo um pacto aqui, vamos parar de pecar hoje. É livre, é livre. Se a gente tem liberdade para escolher, vamos escolher parar de pecar hoje aqui. Não tem como. Não tem como, porque foi imputado em nós o pecado. Em Adão a gente virou pecador. E a nossa livre escolha vai ser inclinada para o mal, para a morte. Se Jesus não vir através do Espírito Santo com poder nos resgatar disso, a gente vai estar morto. Por isso que fala, a Bíblia a gente pode separar ela em dois paralelos. Aqueles que estão em Adão, mortos em pecados e delitos e transgressões. Quando a gente fala em pecado, é importante lembrar que o pecado é dívida, é iniquidade e é transgressão. A transgressão quer dizer assim, ó, Deus falou, vem até aqui. Eu passo, eu não fico. O pecado é isso. E quando a gente está em Adão, a gente está morto. Morto. E aí, a partir do momento que a gente se arrepende, entende em oração isso, pede realmente com toda a nossa intensidade, força, vontade e entendimento, a gente não está mais em Adão, a gente está em Cristo. Essa é a diferença. Todos estamos mortos em Adão. E somente através de Cristo que a gente ganha a vida. Então, quando a gente vê ali que ele fala, e não nos deixes cair em tentação, ele está reconhecendo, somos devedores, se for pela nossa própria vontade, a gente vai cair em tentação. E a tentação em si, ela não é pecado, a tentação. Só que junto com a tentação sendo concebida, vem o pecado. E o pecado traz a morte. Então, ela é paga a dívida espiritual. Ela é paga, mas só em Cristo. Então, as pessoas que acham que têm livre arbítrio, eu gostaria de fazer, né, essa colocação. Então, você tem livre escolha? Você consegue ir contra a sua própria natureza? Consigo. Então, tá bom. Então, para de pecar. O que a gente tem que entender, existe uma grande diferença entre escolhas e livre escolha. A gente faz escolhas todos os dias. Vocês fizeram escolha vindo até aqui. Só que a gente tem que entender que toda a nossa escolha, ela está baseada na nossa natureza, nos nossos gostos, nos nossos desejos e no que a gente acha conveniente e importante. Quem está em Adão morto, a natureza é pecaminosa. Vai ser sempre o desejo para a carne, para todo o tipo de pecado que afasta de Deus. É isso que a gente tem que entender. Existe escolha, mas sem Jesus vir em poder e nos vivificar, nós vamos continuar mortos. Então é isso que a gente tem que ter entendimento. As escolhas vão ser feitas, mas nós não fazemos escolhas neutras para falar que existe livre-arbítrio. Nossa escolha sempre está relacionada com os nossos gostos. Se é para roupa, se é para roupa. Para pensar se a gente é neutro para escolher a roupa. Não é. Não é neutro. A gente escolhe uma roupa que a gente acha bonita. A gente não consegue ir contra a nossa vontade. E assim é o pecado. A gente não consegue ir contra a nossa natureza, porque ela é pecaminosa. Então, reconhecer isso, que a nossa livre escolha é manchada, é torta, é inclinada para o mal, e aí vem a oração, né? Que ele ensina. É a gente reconhecer, pedir ajuda, porque senão a gente sucumbe, senão a gente vai ser palha por fogo. Muitos teólogos consideram a oração do Pai Nosso como um resumo de salmos, porque os salmos, ao longo de todo ele, tem oração do salmista. E a oração do salmista nunca é pelo ter, é sempre pelo ser. Deus, pecador que eu sou, e mesmo assim, pela tua misericórdia, tu me alcança. Deus, me ajuda a amar teus mandamentos mais do que minha própria vida. Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, em momento nenhum a gente vê ao longo da Bíblia a oração como o homem sendo o centro, como o homem sendo o centro e que as vontades dele próprias sejam colocadas diante disso, né?
Então, essa é a base da oração. Dá para entender? Dá para entender? A oração tem que ser realmente glorificar a Deus, buscar a glória dele. Esse é o primeiro lugar. Por isso que a oração começa com Deus. Tem que ter por base da oração Deus. Essa deve ser a verdadeira oração do crente. O crente cristão que crê em Cristo. E uma coisa que é importantíssima e que a gente muitas vezes esquece e abandona é que ao longo de todo o Evangelho, toda a parte do Novo Testamento, todas as orações, todas as súplicas, todos os apelos diante de Deus, a grande maioria eram relacionados com a comunidade. Ou seja, quando ele fala aqui, santificado seja o teu nome, o pão nosso cotidiano nos dá hoje, o pão nosso, está querendo dizer que não é por mim, ele está orando em comunidade, é para orar juntos, é para orar em família, é para o marido e a esposa orar, é para a gente estar fazendo isso aqui também, orando juntos. Então, a igreja, quando a gente fala, apesar do namorado do Espírito Santo sermos cada um de nós, ela nunca é isolada no Novo Testamento. Ela nunca diz assim, seja você um cristão. Ela sempre está relacionada com o corpo, ou ela relaciona com um edifício, né? Onde precisa de várias peças, onde ela relaciona também com o corpo humano. Um é a mão, um é o olho. Então, a oração não é diferente em comunidade. Ela não pode ser isolada. Vamos andar um pouquinho mais no texto agora. Vamos ler lá, continua em Lucas. Aí a gente parou no 4, agora vamos para o 5. Lucas 11:5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por causa de ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de oração, né? E a gente vê esse homem se colocar na posição dele. Era meia-noite, né? Noite. E chega um amigo. Esse homem devia estar desesperado, né? O que eu vou oferecer para esse cidadão, para esse meu visitante aqui? Então ele, decidido, ele foi bater na porta. Ele saiu. Eu vou dar um jeito de achar comida para poder oferecer para ele, né? E aí o que o seu amigo fala para ele? Vai embora, tá tarde. Eu já estou deitado com meu filho, com meus filhos. Naquele tempo as casas eram de um cômodo só. Então todo mundo deitava como se nós estivéssemos aqui, todo mundo deitasse junto. Então os filhos todos dormindo, né? Uma enorme importunação. E aí a gente vê, esse homem, será que era bondoso? Como a gente estava falando que o homem pela sua natureza é bondoso, ele levantou lá e falou: não precisa pedir 2 vezes, já estou indo. Não, ele disse: vaza. Está me importunando. E aí o homem continuou lá batendo. Eu preciso. Me importunando com ousadia, ele precisava daquilo, ele estava decidido o que ele queria. E o importante aqui, interessante a gente destacar, é que ele não estava buscando uma coisa a bel prazer, né? Ele precisava daquilo com um propósito, ele precisava daquilo porque o moço que estava lá com ele não tinha o que oferecer. Então ele estava com uma posição fixa do que ele queria. Ele não estava lá para incomodar somente ele, né? Então não foi por causa da bondade não que o homem deu. Ali tá, a Bíblia diz: digo-vos que se não se levantar para dar porque é amigo dele, ele vai fazer igual por causa da importunação e dará tudo o que tiver necessidade. Então a gente vê que esse homem ele estava realmente decidido. Eu vou lá e vou pedir e vou ficar pedindo até ele me dar. Aí a gente lê isso daí à luz da continuação. 11:9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra.
e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui? Que aquele homem que pedia, ele pediu com necessidade, com vontade, ele precisava daquilo, ele reconheceu que ele precisava de pedir. Ele não estava pedindo lá simplesmente porque ele queria mais conforto, mais necessidade. Ele disse, eu não tenho o que oferecer, eu vou lá pedir. E aí Jesus fala lá, bate que vai se abrir, pede que vai conseguir. E aí a gente vê o fechamento disso, né? O que a gente deve pedir para Deus em primeiro lugar? Espírito Santo dele. Porque se o Espírito Santo de Deus não for nos concedido por Deus, a gente nunca vai tirar as escamas do pecado que estão no nosso olho e a gente nunca vai se inclinar para Cristo. A gente nunca vai se inclinar para Deus. Por quê? Porque a gente está morto em nossos pecados, delitos, transgressões. Então ali ele fala, peça, se vocês que são ruins, que são malvados, e um filhinho de vocês vem e pede uma coisa, vocês dão ela, quanto mais o Pai que está no céu, santo, justo e bom, não vai pedir. Só que aí a gente vê a grande diferença entre entender, clamar, se arrepender da sua vida, dizer assim, o que eu tenho feito até hoje está errado. Deus me ajuda, porque pela minha própria força eu não consigo. Eu já entendi isso, que eu não consigo. Eu preciso que o Teu Espírito Santo venha em poder, tire essas bolas, essas algemas, esse peso que não me deixa ir do Teu lado, para que eu possa caminhar perto de Ti. E não longe disso, não longe dessa oração, pedindo isso, realmente clamando, se a gente não sente isso na nossa vida ainda, joelho no chão, boca no pó e clamar diante de Deus. Deus, me concede, eu preciso de Ti, porque senão eu estou morto. E não longe disso, uma boa coisa a se pedir é a mesma coisa que Salomão pede em Provérbios 1:7. Ele pede sabedoria de Deus. Deus nos ajuda com a tua sabedoria, para que a gente possa nos posicionar nesse mundo que jaz no maligno, no qual a gente participa, apesar de não ser dele, mas a gente vive aqui e a gente quer fazer a diferença. Porque Deus não é dono só de um pouquinho, Deus é dono de tudo. Então, se Ele é dono de tudo, e se o reino é dele, o que o súdito tem que fazer? Obedecer o rei. Quem não obedece o rei, vai fazer o quê? O rei vem, o poder esmaga. O rei vem e manda embora, porque não está obedecendo. Então é aí que a gente vê que, não obstante pedindo o Espírito Santo, clamando, reconhecendo que é Ele a causa da nossa... Ele o único remédio da nossa cegueira espiritual. Paulo ali ele fala que é como uma escama, né, que a gente não consegue enxergar. Por isso que muitas vezes diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem e é poder de Deus para os que são salvos, porque a gente está cego, a gente não enxerga isso. Se o Espírito Santo não vivificar a nossa vida, está morto. Está morto. Então, quando a gente fala em sabedoria, em Provérbios fala assim, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É saber que Ele é rei, que Ele reina, e não é um reizinho qualquer, é um rei todo-poderoso, soberano, e que como todo rei, tem poder para fazer o que quiser. Com a diferença que o rei aqui na terra, ele tem poucos poderes, ou o presidente, ou o que seja, mas o rei que nós estamos falando aqui, é um rei sem limite de poder. E hoje quando a gente fala, hoje quando a gente ora, clama dessa maneira, a gente está orando diante de um Deus misericordioso,
A gente está orando diante de um cordeiro. A gente está orando diante de um Deus que ele pega e ele se compraz da oração. Mas vai chegar um dia que quando a gente chegar lá para prestar contas, não vai adiantar orar. Porque esse cordeiro não vai mais estar lá. Quem vai estar lá é um leão. Quem vai estar lá é um leão. Então, não pensem que toda essa impunidade que hoje existe, de mortes, assassinatos, tudo isso está passando batido. Tudo isso vai ser prestado contas. E na oração a gente tem que reconhecer isso. Reconhecer nossa pecaminosidade diante de Deus e pedir que Ele nos ajude. Então, isso fica claríssimo, transparente e não tem do que a gente falar. A oração, o principal motivo é esse. Mas a gente poderia muito bem ler João 14, 13, 15, que diz assim: tudo que pedir em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse é um estudo que não está longe das Escrituras e é uma coisa que é ensinada na igreja, né? É ensinada em todos os lugares onde a gente vê. Nossa, mas então eu posso pedir tudo que eu quiser no nome de Jesus e Ele vai fazer para que o Pai seja glorificado. E é aí que mora o grande engano das pessoas. Por quê? Porque se a gente tirar o texto de contexto, fica fácil de entender. Mas aí a gente vê no 15 a continuidade. Se me amais, guardais meus mandamentos. Então, tudo que pedires em meu nome, isso eu farei. A gente vê a conexão no 15, guardais os meus mandamentos. A nossa oração tem que estar de acordo com os mandamentos de Deus, né? Vou fazer um exemplo para vocês entenderem quando a gente fala tudo, né? Na Bíblia diz tudo. Ah, mas ali está falando tudo, quer dizer que é tudo. Então, fica fácil da gente fazer uma comparação da seguinte forma. Todos nós estamos aqui hoje para aprender de Deus. Mas o todos nós não está refletindo todas as pessoas do mundo. Porque todos nós está centralizado aqui. Nessas pessoas. Agora. Então, quando a gente fala em todos, a gente está se referindo a nós aqui. A gente não está se referindo ao mundo inteiro. Da mesma maneira que Jesus aqui falava, tudo que pedir em meu nome, não era qualquer coisa que você quer. É o que está junto com os mandamentos. Então, essa é a conexão que a gente tem que entender. O que eu vejo como um grande perigo na oração, em primeiro lugar, porque não glorifica o Pai, né? Em primeiro lugar, por isso. Depois, não longe disso, Jesus não é um amuleto da sorte. Jesus não é um santinho onde a gente bota no bolso para nos trazer sorte e nos atender todos os nossos desejos. Jesus não é o gênio do desenho da lâmpada. Então isso a gente tem que ter clareza nisso. Tem que ter clareza. A nossa vontade tem que estar de acordo com a vontade dele, e não com a nossa, para que a nossa oração seja realmente aceita, escutada e prazerosa diante de Deus. Então, no versículo 15 ali de João, ele diz isso. Você ama Jesus, aprenda e guarde os mandamentos. Porque guardar os mandamentos sem conhecê-lo é impossível. Eu não tenho... Martinho Lutero dizia assim, ó, ele dizia que uma pessoa que não ora, ela é ateu. Parece duro, mas é verdade. Porque a pessoa que não ora, que ela não acha que existe a necessidade disso, ela não verdadeiramente acredita em Deus. Porque se ela acreditar, por toda a Bíblia, incentiva a oração. O próprio Jesus orava sempre, antes de começar o ministério ele orou. Depois para chegar lá no Getsemane ele ora. Então, a gente não pode ter Jesus como um amuleto, não pode ter Jesus como um gênio nosso da nossa lâmpada, preso numa corrente, né? Jesus, estou precisando disso, vem aqui. A oração ali que a gente vê do Pai Nosso, de maneira nenhuma diz isso. Eu, pelo menos, não consigo enxergar. No texto fica bem claro. Venha o teu reino, santificado seja o teu nome. Então, não
Não tem como a gente, nesse texto, fazer uma alegoria e transformar na nossa própria vontade. E o terceiro lugar, a gente ora em nome de Jesus. Por quê? Porque ele nos dá uma espécie de procuração quando ele fala. Tudo que pedires em meu nome. E se ele nos dá uma procuração, a gente tem que orar como ele orou. A gente tem que ter os mesmos desejos, propósitos e intenção de oração. Porque se a gente vai orar em nome dele, não esse é o problema. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não é um amuleto. É entender como ele orava e diante de Deus orar da mesma maneira. Sabe por que eu digo isso? Porque lá em Tiago 4,3 diz qual que é o resultado disso, de fazer Jesus de amuleto, de orar por nossos próprios desejos e achar que vão ser atendidos. Ele diz assim, Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal para não gastardes em vossos deleites. Se a gente pensar que a nossa oração é em nosso próprio prazer, pode esquecer, Deus não vai atender não. Por quê? Porque ele deixa clara a maneira como ele quer que seja a oração para ele, né? Outra coisa importante na oração que a gente deve compreender, que isso vai nos dar clareza, entendimento e humildade para orar diante de Deus. Que a gente tem que pedir humildade, porque nós não somos humildes por natureza. A nossa natureza é soberba. A nossa natureza é inclinada ao pecado. A nossa natureza, ela é podre. A nossa natureza não existe bem nenhum. Não existe bem nenhum. A gente não pode, em oração, achar que a gente muda a vontade de Deus. Vou orar para Deus mudar isso daí. Deus é imutável. Ou a gente, como pecadores, sem conexão, sem ligação com Deus, manchando a glória dele, a santidade dele, acha que Deus vai mudar sua vontade para fazer a nossa. Isso, na Bíblia, um tipo de ensinamento desses é antibíblico e não pode ser encontrado na Bíblia. Antes de pedir para mudar a vontade dele, a gente tem que lembrar da oração. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. É a tua vontade, Deus, que a gente quer na nossa vida, não é a minha vontade. Nos ajuda, porque a minha vontade está corrompida. Ou vocês acham que essa maldade no mundo, ou vocês acham que todo esse índice de violência, o Brasil, a morte é tosca. As pessoas se matam sem motivo. Porque está totalmente deturpado a imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele tirou, não a imagem e semelhança, nós continuamos sendo a imagem e semelhança, mas não com pureza, distorcido, quebrado. É como se pegasse, esmagasse bem, quebrasse todo um pedaço e ficasse só migalhas da imagem e semelhança de Deus. Então, a oração, ela deve ser sempre para buscar intimidade com Deus e exaltá-lo. Deus, como salmista, eu quero te conhecer. Eu quero amar teus mandamentos. Eu quero poder guardá-los e andar no caminho reto. Quando a gente peca, a gente está fazendo assim, a gente estava andando no caminho reto com Deus. Quando a gente peca, a gente interrompe o caminho reto. E aí o arrependimento em Cristo, a gente continua traçando. Só que a gente, por si só, a gente nunca ia caminhar reto. É por isso que a oração é importante. Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero poder realmente andar como tu andou. Eu quero poder fazer da maneira que te agrada. Porque se depender de mim, eu só vou te trazer mancha, eu só vou te trazer pecado, eu só vou realmente trazer podridão. A gente não pode ser em Cristo. É isso que a gente tem que conseguir entender para orar, que não é pelas nossas obras, porque a gente não tem obras para apresentar diante de Deus. As nossas obras são manchadas, as nossas obras são quebradas. Então, por mais bondoso que um homem possa ser, quando ele constrói um hospital, ou quando ele constrói algum tipo de caridade, isso faz parte do pouco que ainda resta de dignidade que Deus colocou na criação.
Mas isso não nos leva à salvação. Por quê? Porque ele não vai conseguir ficar sendo reto por muito tempo. Provavelmente logo em seguida, ele pode estar se achando que fez aquilo bondoso, ou pode não estar se achando bondoso, mas as atitudes que ele vai ter, ele não vai conseguir parar de pecar. Porque sem Cristo, o pecado é a nossa melhor saída. Dá pra gente comparar a nossa vida sem Cristo como aqueles porquinhos na lama, né? O porquinho gosta da lama, se lambuza, se vira, e rola, e come lavagem, e volta. E nós, sem Cristo, com o pecado, é da mesma maneira. A gente se lambuza, a gente gosta da iniquidade, a gente gosta da mentira, a gente sente prazer em passar por cima do outro ao nosso próprio. Não, mas eu estou fazendo isso é por causa da minha família. É isso que a oração nos ajuda a entender. Ela é poder em Cristo, a oração. Vou pedir para vocês abrirem em Efésios 6, 18 e 19, para a gente fechar o raciocínio disso. Diz lá então: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso é Paulo dizendo, né, o que era para fazer. Primeiramente, ele reconhece ali. A gente vê que ele reconhece e ele diz: e orem também para mim, para que quando eu for falar, eu possa falar do Evangelho de Cristo, que eu não venha falar das minhas próprias vontades. A oração, ela não serve de arma. Como diz o Fernando, a oração é tão potente que a gente consegue, seria como largar um míssil do outro lado do planeta, de acordo com a vontade de Deus, pedindo por aqueles cristãos perseguidos. E aí ele fala com súplica, e todo o tempo orando no Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo. Todo o tempo orando no Espírito Santo, porque é a oração que agrada a Deus. Não tem outra maneira da gente agradar a Deus. Ele não vai muito distante disso, não. Ele fala, vigiando com toda perseverança. Ele quer dizer assim, se vocês não tiverem perseverança e vigiar para orar, vocês vão sucumbir. Vocês não vão ter desejo de orar. Vocês têm que se esforçar por isso. Vocês têm que ter disciplina por isso. E aí ele diz por quem também que a gente deve orar? Pelos todos os santos. Todos os santos que fala é todos aqueles que são separados por Cristo. Não são os santos em estátua, não são os santos que foram canonizados. Esses santos que ele está falando são aqueles que são separados para o ministério, são separados para a obra, são separados para ser santos no seu trabalho como dona de casa, no seu trabalho como sapateiro, no seu trabalho como pedreiro, taxista. Não existe acepção, não existe emprego mais digno do que o outro. Quando a gente vê lá em Gênesis, Deus fazendo o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, não tem distinção. É a imagem de Deus, o homem e a mulher, os dois são dignos da imagem de Deus. Não tem acepção. Isso que hoje está muito em alta, muitas coisas no sentido de que a mulher tem que ser para poder alcançar respeito. Respeito que a gente realmente precisa tanto para o homem quanto a mulher está lá. Os dois foram feitos à imagem e semelhança de Deus, sem distinção. Agora, existe distinção para o homem e para a mulher nas coisas? Existe, porque o homem é muito mais forte que a mulher. Tem coisas que ele não vai conseguir fazer que a mulher não vai. Então, isso a gente tem que entender. Quando a gente fala diante de Deus, homem e mulher são dignos. E ali na oração, ele fala, orem pelos santos. Quanto a gente tem gastado de tempo para orar pelo nosso irmão. A gente vê que faz coisas erradas, que sucumbe,
que o pecado tem sido ainda pedra de tropeço, que o pecado ainda tem sido venda para os olhos dele. Quanto a gente roga a Deus que em poder alcance com o Espírito e vivifique. Esse tipo de oração é bíblica. Quanto a gente tem orado pela nossa própria vida, Deus, não me sobra tempo. Você almoça todo dia? Almoço. Então você tem tempo. Você toma café todo dia? Tomo, às vezes não. Então tem tempo para Deus. Quando a gente relaciona isso, a gente consegue ver como a gente é negligente em oração. E por isso que a gente não tem intimidade com Deus. Nossa oração tem que ter como prioridade Cristo, sempre. E a verdadeira felicidade nossa em oração é aprender dele. Me molda mais. Por que a gente fala, diminua eu para que tu cresça, Senhor? Porque quanto mais tiver de Deus em nossa vida, mais felizes a gente vai ser. Então, a Bíblia, ao longo toda ela, tem muito sobre oração. Aqui eu não consegui nem sequer detalhar 1%, mas eu tentei fazer uma exposição do que a gente vê pela oração. Para nós é uma bela de uma oração, é uma ótima oração para a gente ter como base, mas não como uma repetição vã. Para a gente entender os atributos de Deus que fala ali. Muitas vezes a gente não sabe o que orar, não sabe como convém. Vai para a Bíblia, ali tem como convém orar, tem como pedir. O livro de Salmos inteiro é uma instrução. É lógico que tem que ter muito cuidado, por quê? Porque isso aqui não é uma mera repetição, não é um mantra, onde a gente vai repetir até entrar num estado diferente, não. É conseguir entender através do que está escrito, orar, pedir que Deus venha em Espírito mesmo e nos mostre, nos revele, de tal maneira que a gente seja realmente impactado por isso. Como diz o John Piper, que Deus é muito mais glorificado por nós quando nós nos satisfazemos nele. Quando a gente sente prazer em Deus. Será que hoje a gente sente prazer em Deus? A gente sente a mesma alegria que a gente sente em fazer um passeio? A gente sente a mesma alegria que a gente sente com os nossos próprios lazeres? Será? Será que a gente tem o mesmo respeito, temor por Deus que a gente tem por chefe, que a gente tem pelas pessoas? Será que a gente ama Deus da mesma maneira que a gente ama nossos filhos? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E tudo isso a oração nos ajuda. A oração nos tira todo tipo de amarra, de tranca que a gente tem para que a gente fique só no pecado. Só que tudo isso somente através de Jesus. Por quê? Porque aqueles que não estão em Jesus estão em Adão. Todos estão em Adão. Todos nós estávamos em Adão. E a partir do momento que a gente se agarra em Cristo, reconhece nossa vida podre, se arrepende disso. Não é simplesmente dizer eu aceito Jesus. Em primeiro lugar, Jesus não é um objeto onde a gente pode aceitar. A gente tem que crer nele, se arrepender dos nossos pecados e implorar de joelho no chão para que ele venha em poder mesmo. Então, é isso que a gente tem que entender. E a oração, ela com certeza ela faz isso na nossa vida. E eu falo por mim mesmo, como é difícil manter esse momento devocional, essa disciplina, né, com Deus. Como é difícil a gente conseguir manter essa qualidade na oração, né, porque sempre tem alguma coisa na nossa frente, né. Depois eu oro, aí chega de noite, o cansaço bate, não orou. Depois eu vou buscar um tempo com Deus devocional para ler a palavra. Você arranja tempo para tudo. Para ler a palavra de Deus a gente não arranja. Então a gente não vai ter desculpa. A gente não vai ser inocente diante de Deus. E eu rogo mesmo que a gente possa orar a Deus agora e pedir para que Ele venha em poder mesmo e nos resgate. Por quê? Porque no inferno muita gente vai tentar orar. E como diz Marcos 16:16, vai estar escrito lá assim, ó, quem não creu é condenado. E aí vai passar um ano, você está condenado. Vai passar 10 e continua condenado. E vai passar um milênio, continua condenado. O tempo da gente orar é agora. O tempo da gente clamar, reconhecer nosso estado e realmente ter disciplina, é necessário.
Um esportista, quando ele vai se preparar para uma Olimpíada, ele não simplesmente não corre, se for corredor, ele não fica sem treinar, ele vai treinar muito, porque ele sabe que o que ele precisa alcançar lá na frente necessita de disciplina. Nossa vida com Deus não vai ser diferente, não vai ser uma magia, não vai ser um passe de mágicas onde num dia belo como hoje a gente não conhece a Deus e amanhã a gente vai conhecer tudo. Não. A gente vai conhecer a Deus na medida que a gente buscar a gente. E sem ler a Bíblia, gente, não existe maneira de revelação. Porque a Bíblia é uma revelação completa de Deus para a nossa vida. Como é agradável depois que a gente tem uma disciplina, cria essa disciplina. E é difícil, só que é muito prazeroso. Amém?